Eu sou Ariane Ribeiro, né, produtora cultural, arquiteta, trabalho, né, diretamente com o audiovisual há 15 anos, né, e com a cultura, né, há mais de 20 anos. Com a produção cultural, né, eu tenho trabalhado, né, não só com mostras festivais, né, mas com a cadeia produtiva das mostras festivais, que é formação, exibição, circulação. Né? Então a gente tem a necessidade, né, de fazer esse trabalho porque a gente está no interior. Então, né, a gente precisa potencializar, né, a arte na onde a gente está. É isso que a gente acredita. Né? Então, eu trabalho muito com as comunidades periféricas, de matriz africana. Né? Então, são comunidades que precisam se registrar, né, que não pode se permitir apenas o registro, né, por outras pessoas. Então, como ferramenta de trabalho. Então, a gente tenta também, nessas comunidades, trazer essa relação com o audiovisual. A mostra, ela vem mesmo da necessidade de ter um espaço de exibição de filmes brasileiros, né? Sendo que em Minas Gerais a gente tem muitos poucos, né, cinemas, e menos ainda cinema que exiba filme brasileiro. Né? Então, a necessidade é essa. Eu realizo algumas mostras, dentre elas uma que é a Mostra Cinema de Fama, né, que acontece na cidade de Fama, que é uma cidadezinha de nem 3 mil habitantes, né, e Beira Lago. Então, a ideia é que esse lugar, né, acolhedor, pequeno, ele consiga, né, traduzir em praça pública, né, o reconhecimento, as pessoas se verem na tela, né, verem a reprodução do dia a dia, né, do que é um filme realizado, né, no Brasil e de cinema independente. Né. Então, a gente passa por esse lugar né, com relação à produção. Né? Com relação às leis, né, de incentivos e, de fato, as políticas públicas de cultura, né, as leis, os editais são apenas eixos, né, são pontas de toda uma política pública, né, que a gente tenta implementar como sociedade civil dentro, né, do sistema de política pública junto ao Estado, junto ao município e junto ao governo federal. Eu sou conselheira estadual de cultura da cadeia do audiovisual Novas Mídias e também sou conselheira nacional de cultura. Então, a gente tem trabalhado desde a Lei Aldir Blanc I, né, na implementação, na construção dela, né, e na realização, de fato, junto aos trabalhadores. Né. Também estive diretamente envolvida na Lei Paulo Gustavo, de fato, na construção mesmo da lei, né, a nível federal, e depois na implementação dentro do Estado de Minas Gerais, né, usando essa cadeira que eu tenho, né, tendo, né, o audiovisual como representação do Estado aí de Minas Gerais. Então, a gente está intimamente ligado a essa produção hoje, né, pulsante do audiovisual de Minas. Né, e a gente entende que isso foi uma vez, né, que aconteceu, né, a Lei Paulo Gustavo não se repete, né, porque foi um dinheiro do Fundo Setorial, então agora o fundo ele tem, né, a sua função, mas agora a gente tem a Política Nacional Aldir Blanc, né, que faz, né, que pretende fazer essa função, né, de ter políticas, né, de fato para todas as áreas, né, inclusive para o audiovisual. Então, acho que não é nem uma questão de melhorar, né? A gente precisa formar esse costume, né, de ver filme nosso. A gente não foi educado a isso. Né? Então, assim, agora a gente está numa fase que é legal ver filme brasileiro. O Ainda Estou Aqui trouxe isso pra gente. Né? Trouxe, vamos ler um livro, que aquele livro, né? Então tem essa coisa toda da internet, né? Você está falando a mesma língua ali das pessoas que estão ali conversando sobre esse assunto. E o Ainda Estou Aqui foi muito potente, né? A gente ganhou um Oscar com isso. Então, assim, o Oscar para a gente ainda é uma relação ainda de maior prêmio, né? Do cinema, assim, mundial. Então, tem toda essa relação, assim, e que a gente está caminhando, né, para que, de fato, esse público exista. Né? E ele existe nesses lugares, por exemplo, quando você chega numa cidadezinha, estende uma tela, né, e as pessoas estão ali naquela cidade, elas vão para a praça para ver cinema brasileiro, né? Onde a gente, por exemplo, faz as oficinas, a gente faz um filme dessas oficinas, né? Eles criam os roteiros e tal. Quando você exibe esse filme,
eles sentem, nossa, eu tô naquela tela, eu tô ali me reconhecendo. Esse é um momento mágico, né? Então, acho que além, né, de todo esse trabalho de potencializar, né, a qualidade do cinema, né, a gente também tem esse trabalho de potencializar ele enquanto formação de plateia. Sim, felizmente esse é o público. Ainda estamos nesse ponto, né? Isso eu vejo não é só com filmes, né? Tem uma gama aí de possibilidades mesmo, né? Por exemplo, para chegar numa feira de literatura como Flipostos, e você ter o público que ela tem, foram 20 anos, né? Então tem todo um caminho, todo um percurso, né? De insistência ali mesmo para que aquilo dê certo, né? Eu acho que se for pegar o público, né, dos primeiros anos, né, como um público de mostras, né, e festivais, se você, né, vê o público, né, se você tem essa insistência, você trabalha com essa possibilidade, né, de ofertar aquele produto, eu acho que a gente pode melhorar nesse sentido da plateia mesmo, né, de modo geral. Mas não é fácil, né, porque assim, e não é só no audiovisual, né, você vê, por exemplo, na música, né, o que dá mesmo público, né, o que dá, que a gente está falando de mercadológico, né, o que dá retorno mesmo financeiro, né, que tipo de show. Mas ao mesmo tempo você vê os shows de Maria Bethânia e Caetano lotados, né, então assim, e não é só do público, né, mas tem mais idade, né, tem jovens ali também que estão curtindo super aquele som. Então, assim, mas o brasileiro é assim mesmo também. Acho que tem essa coisa também, né, do momento e tal. Mas, de fato, falando do audiovisual, a gente ainda tem um caminho aí grande para que, de fato, né, se valorize mesmo o trabalho que é feito no Brasil. Não, eu acho que os filmes brasileiros, eles são maravilhosos. Eu desde sempre gostei muito de filme brasileiro, né? Mas eu acho assim, nos últimos tempos a gente tem uma qualidade muito grande, né, desses filmes, e o mais importante, né, a gente não mais retrata, né, só de fora ou só outras coisas, a gente se retrata. Então eu acho assim, a gente ter essa possibilidade, né, de ver nossas histórias contadas na telona, isso é maravilhoso, né? Acho que né, o registro, né, de histórias de um povo, acho que é fenomenal. E a gente tem encaminhado nesse sentido. Então, aí a gente está falando de uma indústria, né? A gente está falando desse mercado que você tem que preparar também esse produto que você tem para o público. Né? Não é só ter uma exibição, né? Criar uma expectativa que, se for uma exibição só vai aquele público que você conseguiu atingir naquele momento. Né? Então, assim, é muito complexo. Vocês viram, né, ele contando, né, quem tem, né, um cinema, né, quem tem esse espaço de exibição, como é complexo você ficar 15, 20 dias com o filme. Né, que o mesmo filme sendo exibido e ter público. Né? Então, tem um investimento aí, né, por exemplo, a gente teve um filme que chama Jack, o Cozinheiro Aventureiro, que é um primeiro longa-metragem mineiro de animação. Né? Ele ficou na frente de Marvel uma semana. Aconteceu. Mas ele conseguiu fazer, né, conseguiu colocar, por exemplo, 500 cinemas na mesma semana. Né? Então tem toda uma estratégia que você precisa pegar esse produto, né, e colocar no mercado. Aí já é um outro lugar, né? Não é só a gente ter aquele filme, passar e as pessoas terem interesse. Né? Então você tem também que trabalhar isso para transformar ele nesse produto que você quer que as pessoas vejam. E aí vira, de fato, um produto mercadológico. Pode ajudar, você não precisa de dinheiro, orçamento. Sim. É só isso. Só? Só. Você precisa de orçamento. Sem orçamento você não faz você faz filmes bacanas com baixo orçamento? Faz. Mas você faz produtos, de fato, para entrar nesse mercado? Para disputar com a grande indústria? Então você precisa de orçamento. E audiovisual é caro. A gente estava comentando sobre isso, caro. Inclusive. As leis de incentivo estão ali, estão ajudando, estão incentivando. Na verdade é isso, é estimular, né, estruturar a base para que de fato a gente possa, né, avançar nesse mercado. Mas a gente é estruturante, ele não é, né, a indústria, essas leis, né, por exemplo, Política Nacional Aldir Blanc, não é da indústria do audiovisual, ela é para estruturar a base, né, não só do audiovisual, como de outras áreas também, né, da cultura brasileira. Então, é estruturante, ela não é industrial.